telespectador. Para nós é uma alegria, é uma honra poder montar, elaborar mais um programa Missão Saúde na TV. Programa esse que tem sido preparado, todo dedicado para que você que está aí do outro lado possa aprender, adquirir conhecimento, principalmente da área de saúde. Antes que você se pergunte aí, cadê a âncora do programa, a Darna, doutora Rejane, nós queremos explicar já que ela teve que fazer uma viagem e hoje ela não pôde participar conosco, mas nos próximos programas ela já vai participar. E a doutora Rejane, agora ela vai apresentar o nosso convidado. Doutora Rejane, quem que está conosco hoje? Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós temos a honra de estar aqui com o Dr. Arivaldo Meirelles, que ele é especialista em reprodução humana, para estar tirando nossas dúvidas a respeito desse tema, que sim, traz muita dúvida na mente aí de muita gente. Não é mesmo, doutor? Agora eu vou pedir para o doutor Arivaldo se apresentar, de onde que ele é, a sua formação, a sua especialização, né? E contar aqui para a gente, antes da gente começar. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Inicialmente, eu agradeço a vocês, colegas daqui da Cairós e do programa, pelo gentil convite e agradeço a atenção de todos vocês, telespectadores. Para quem ainda não me conhece, eu sou Arivaldo Meirelles, sou ginecologista obstetra de formação, com especialização na área da medicina reprodutiva. No meu currículo ainda eu sou doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e estou já na vida acadêmica há pelo menos 26 anos trabalhando na área da medicina reprodutiva. Espero poder colaborar aqui com vocês, trazendo informações valiosas nesse contexto da medicina reprodutiva para vocês, o público em geral que nos assiste. Ok, depois dessa breve apresentação, porque o currículo do doutor é extenso, né? Então ele foi econômico no seu currículo aí. Então, mas nós vamos explorá-lo aqui ainda assim, viu, doutor? Primeiro que o tema do programa é conhecendo a reprodução humana, né? Então vamos lá para o nosso bate-papo informal e instrutivo também. Quando doutor, que o casal deve suspeitar de infertilidade? A partir de que momento? Quando ele deve desconfiar que não está indo bem, que não está conseguindo reproduzir e que há uma infertilidade no relacionamento? Todo casal tem uma chance média, que a gente chama de taxa de fecundidade mês, que varia de 20% a 23%. E se nós transferirmos isso para um raciocínio matemático, essa taxa mês de fecundidade, ela proporcionará a um casal que não tem nenhum problema engravidar em no máximo 12 meses. Por isso, todo casal que tem vida sexual regular, de pelo menos 2 a 3 relações sexuais semanais e após um tempo de 12 meses de exposição não consegue engravidar, esse casal deve procurar, deve conversar com o seu ginecologista, para iniciar uma investigação por infertilidade conjugal e, em seguida, sendo necessário, encaminhar a um especialista da área para cuidados mais específicos. Ressalto, para mulheres com idade acima de 35 anos, esse tempo deve ser minimizado. Então, esse casal deve procurar o ginecologista ou o especialista com um prazo de 6 meses. Por que 6 meses? Com essa taxa de fecundidade, com essa possibilidade mês de engravidar, cerca de 75% dos casais engravida nos primeiros 6 meses. E a partir dos 35 anos, a mulher ela tem um decréscimo do seu potencial ovulatório. O número de óvulos decresce rapidamente até os 40, chegando no auge do time ideal para a reprodução. Então, repetindo, casais cuja esposa tem abaixo de 35 anos, 12 meses de exposição. Acima de 35 anos, 6 meses de exposição na ausência de qualquer método contraceptivo. Muito interessante, né? E doutor, explica pra gente quais são as principais causas de infertilidade. Bom, nós vamos compartimentar entre a infertilidade masculina e feminina. Num contexto geral, sabe-se que o casal ele contribui, a esposa com 40% dos fatores causais, o marido com 40%, e em 20% nós vamos ter associação de causas. No contexto masculino, o principal fator associado são os processos inflamatórios
das glândulas anexas. Então, nós podemos ter alterações inflamatórias do testículo, do epidídimo, que é uma estrutura de armazenamento do espermatozoide, ou das vesículas seminais e da próstata, que são glândulas que contribuem para a produção do líquido espermático. Um outro elemento importante é a varicocele, que são varizes nos vasos que irrigam o testículo, criando um alentecimento no fluxo vascular e, com isso, um ambiente que não é o mais adequado para o desenvolvimento dos espermatozoides. Mas nós podemos ainda ter infertilidade de causa masculina por transtornos hormonais, que resultam em dificuldade de produção espermática, e ainda nós podemos ter interações medicamentosas. Hoje em dia está sendo muito comum o uso de androgênios com o objetivo de melhorar a performance da atividade física, ganho de massa muscular. E esses androgênios, quando utilizados de forma inadvertida, sem uma recomendação médica adequada, eles podem inibir de forma transitória, que esse tempo de inibição vai depender muitas vezes da dose e do tempo do uso da medicação. Eles suprimem os mecanismos hormonais que estimulam a produção espermática e, com isso, podem ter prejuízos marcantes na fertilidade. Então, essas seriam as principais causas masculinas. Ok? O senhor falou uma coisa importante aí que vale de atenção para muitos jovens, né? O uso de substâncias aí hormonais, né? Isso. Que virou uma moda aí. Os derivados androgênios, né? Eles favorecem o ganho de massa muscular, mas têm efeitos lesivos e principalmente numa população que ainda está em idade reprodutiva. Quanto mais jovens, então mais atenção ainda. Mais atenção, mais cuidado com esse uso. Muito importante, ó. Agora, doutor, assim, vamos explorar um pouco mais esse universo da infertilidade, principalmente pensando se hoje na sociedade existe um direcionamento para que a mulher seja o alvo de não ter sucesso na procriação. Atribui-se com frequência muito grande, a gente encontra no consultório, o direcionamento, a própria mulher se culpando ou atribuindo a ela o problema, essa dificuldade de não ter proporcionado um filho, um neto para os avós, e acaba assumindo ela a responsabilidade. E foi falado aqui a respeito muito, assim, de forma muito objetiva, e o telespectador aí, e eu também, aqui nós também como profissionais, absorvemos muito bem. Agora eu quero explorar um pouco mais assim, nas causas de infertilidade feminina. Porque assim, muitos telespectadores estão aí, e para que a gente possa também desmistificar e deixar claro, aproveitando a sua estada conosco aqui, e assim, acredito que o telespectador esteja bem atento, e as mulheres, então assim, pensando, olha, por que eu não estou conseguindo? Quais as principais causas? Perfeito, eu sempre costumo dizer que quem aparece grávida é a mulher, né? Então, de certa forma, quando o casal não engravida, naturalmente, socialmente, é da mulher que essa cobrança vem, em primeiro lugar, não é? E, de fato, a mulher tem uma estrutura reprodutiva muito peculiar. E o principal fator relacionado à mulher é o fator tubário, é a participação das trompas. Por quê? As trompas, elas têm uma estrutura anatômica muito peculiar, são estruturas tubulares de fino calibre. E, muito frequentemente, elas sofrem com os processos inflamatórios. Processos inflamatórios causados pelas próprias bactérias da vagina, que, uma vez em desequilíbrio, elas vão estar em número aumentado e pegam carona com os espermatozoides e ascendem para a cavidade uterina, em seguida para a trompa, e esse território alto, ou seja, a cavidade uterina e as trompas, eles não têm uma acidez que neutraliza a progressão bacteriana. Então, fica um território suscetível à inflamação. E essa inflamação nas trompas resultam em obstrução ou pseudo-obstrução. E lembrem, a trompa é a estrutura que comunica o útero com o ovário. É ela que capta o óvulo no momento da ovulação e permanece com o óvulo ali à espera do espermatozoide. Então, se eu tenho dano tubário, lesão das trompas, eu não vou proporcionar esse encontro natural entre o espermatozoide e o óvulo, e aí surge a primeira dificuldade. O outro processo inflamatório que acomete muito a fertilidade chama-se endometriose. É uma doença inflamatória não bacteriana que surge
não é, em decorrência da proliferação do endométrio. O endométrio é aquele tecido que descama na forma de menstruação, que pertence à cavidade uterina, mas em algumas circunstâncias ele pode se localizar fora do útero, ou seja, no revestimento interno da pelve, nos ovários, nas trompas. E se o processo evolui a uma intensidade moderada e grave, poderá comprometer a anatomia das trompas e, com isso, causar infertilidade. Nós temos também as malformações uterinas congênitas, que são raras. Temos os tumores benignos, os miomas, que são patologias muito frequentes e prevalentes na nossa população, que, se forem miomas que alterem principalmente a cavidade uterina, podem deformá-la e gerar um ambiente propício à implantação. Um outro tipo de neoplasia benigna que também dá transtorno de infertilidade são os pólipos endometriais, que seriam, não é, elementos proliferativos, funciona como se fosse uma carne crescida dentro do útero, que ocupa um espaço onde naturalmente, não é, a gravidez iniciaria. Não é? E um outro elemento que a gente tem que ter muito cuidado são mulheres que geneticamente já vêm determinadas, não é, com uma vitalidade dos ovários reduzida. Então, são mulheres que têm um menor potencial ovulatório, a reserva ovariana é reduzida. São mulheres cujos ovários vão entrar em falência muito precocemente e elas, ainda muito jovens, entrarão na menopausa e terão o seu potencial de fertilidade diminuído. Então, se nós formos pensar no geral, na causa feminina, qual é a causa campeã? É o fator tubário, resultante dos processos inflamatórios bacterianos e ou da endometriose. E lembrar que em 20% nós podemos ter concomitância do fator masculino com o fator feminino colaborando para a infertilidade. É importante essa questão dos fatores tubários também e a relação com o processo infeccioso, porque assim, a questão da promiscuidade também, assim, infelizmente, nós observamos o início de uma vida sexual muito precoce aqui na região. E assim, na região norte e nordeste, eu não conheço muito a realidade da região centro-oeste, o sul, mas infelizmente nós observamos um início de vida sexual muito cedo, na verdade, assim, com jovens, até o programa instrutivo, para orientar isso também, a respeito do início da vida sexual, né? E a multiplicidade de parceiros também, isso acredito que tenha uma relação direta e influencia muito nisso, né, doutor? E isso coincide exatamente com o que a gente chama de liberdade sexual, que começou a partir da década de 60. Não é? Então, com as mudanças de comportamento, propiciaram tanto ao homem quanto à mulher uma multiplicidade de parceiros. E com isso surgiram as doenças infecciosas, as DSTs, não é? Que vieram com uma prevalência muito maior e com isso mais dano, tanto no sistema reprodutor masculino, como eu falei anteriormente, né, os processos inflamatórios, como também no sistema reprodutor masculino. Um outro dado que agravou bastante a fertilidade foi o postergar do momento para engravidar. As mulheres hoje, elas engravidam muito mais tarde. Para vocês terem ideia, 70% das mulheres que nos procuram como especialistas, elas já têm acima de 35 anos. E isso foi pela mudança do perfil. A mulher passou a ocupar um papel importante na economia familiar, ganhou o mercado de trabalho, precisou se capacitar profissionalmente, então ela precisa ter um nível superior para estar lutando de igualdade com o homem no mercado de trabalho, e isso postergou a ela um momento para engravidar. E com isso ela tem prejuízos porque a vida útil dos ovários tem limite. Perfeito. Gente, eu sei que vocês estão aí ligados porque o tema está muito interessante, mas já acabou o primeiro bloco. Agora nós vamos para o intervalo e logo nós estaremos aqui de novo tirando mais e mais dúvidas. Até logo.